Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco aí, retomando o nosso tema, sobre a beleza grega. Vamos conhecer então. Essas estátuas, elas fazem parte do padrão grego, tá? Das estátuas gregas. E eles tinham um padrão de beleza para essas estátuas que levava muito estudo e muita harmonia entre elas. Vamos conhecer, ó. Então, hoje nós vamos falar sobre beleza grega, sobre o que é bonito e vamos ter uma atividade, ok? Então vamos lá. A beleza grega ela era definida através de um padrão, tá? Então elas são cânones. Que são cânones? São modelos a serem seguidos, são padrões, tá? E durante vários séculos esses padrões foram seguidos por muitos artistas, como por exemplo no período do Renascimento, que nós falamos, nós vamos falar ainda, né? Na verdade não falamos ainda, vamos falar, que tinha o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, eles retomam esse padrão. Então eles voltam lá para o período grego de muito tempo atrás e começam a utilizar esse mesmo padrão. Por isso que as estátuas do Renascimento são muito parecidas com as estátuas gregas e romanas, ok? Então esse padrão ele foi inicialmente criado por Policleto e depois por Lipso, ok? Então aqui o Policleto, que era um escultor grego, tá? Ele determina um cânone, um padrão, tá? E esse padrão consistia no fato do corpo humano ser 7 vezes maior que sua cabeça. Então ele coloca que a altura da estátua de um homem ela tinha que ser dividida em 7 cabeças, tá? Então ele criava a cabeça e dividia ela em 7 partes, em 7 cabeças. Se ele fizesse isso, as estátuas tinham um padrão grego, eles tinham esse padrão de perfeição, ok? Depois, logo mais, veio o Lipso, tá? E cria outro cânone, onde o corpo humano deve corresponder a 8 cabeças. Então, ele dá aqui, ó, um aumento de uma cabeça e vira um padrão de 8 cabeças, ok? Então, são essas dois tipos de padrão. Mas não era só isso, tá? Para uma estátua ser considerada grega, ter o padrão de beleza grego, né, o padrão harmônico grego, ela também tem outros aspectos. Então, aí na apostila de vocês, nós temos essas duas passagens. Eu retirei lá no positivo on, tá na página 4 e na página 5, ok? Então, eles falam assim, ó, no padrão de beleza grego, o importavam a harmonia e a simetria e a proporção. Então ele tinha que ter essas 3 coisas, tá? A harmonia entre todos os componentes, o que significa? Você olhar e achar aquilo bonito, achar aquilo suave, não ter nenhuma estranheza, nada que te cause um sentimento ruim, tá? Para ficar mais fácil para vocês poderem entender. A simetria consiste em que um lado é exatamente igual ao outro. Então, o lado direito é totalmente igual ao lado esquerdo. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, a harmonia tinha a ver com a proporção entre as diversas partes do conjunto, tanto entre si como comparação com o todo. Então, o conjunto da estátua, da obra, ela tinha que estar em harmonia, não podia ter nada diferente ou nada fora daquilo que estava no contexto inteiro, tudo que fazia parte dele, tá? Então, por exemplo, não dava para ter uma mão menor ou uma perna mais curta, tá? Ou uma inclinação que não existisse no corpo humano. Tinha que estar perfeito em harmonia, ok? O corpo humano, por exemplo, deveria ter uma relação ideal entre a altura e a largura. Então, não era, por isso que a gente vê nas estátuas gregas, não é nem gordo e nem muito magro. Elas têm o corpo definido. Esse corpo definido, por que a gente vê a musculatura aparente e tudo mais? Porque é essa harmonia. Muito magro pode significar alguma coisa negativa e muito gordo pode significar alguma coisa negativa. E eles não queriam essa sensação ao olhar para uma estátua. Então, por isso que ela tem esse corpo mais definido, ok?
O tamanho da cabeça e o restante do corpo tinham que ter uma relação. Não podia ser uma cabeça pequena e um corpo muito grande. Ou o corpo pequeno e a cabeça grande, tá? Então tinha que estar em relação um com o outro. O tamanho da mão e do braço, então não dava para ser um braço grande, uma mãozinha, ou um pé muito grande, por exemplo, não seria aceito, tá? Essa harmonia precisava provocar uma sensação agradável no observador e por isso era considerada o oposto da feiura e da deformidade. Não sei se o professor de história já falou com vocês sobre gregos, mas tem uma história dentro do povo persa, dentro do povo de Atenas, e depois também vem um pouco isso dentro do romano, período romano, que eles não aceitavam as deformidades. Então, todas as crianças que nasciam com alguma deformidade física, então algum problema nas pernas, ou nas mãos, ou na cabeça, né, alguma coisa que fosse considerada fora do agradável, tá? Ela era morta. Ela era jogada ou num precipício ou num fosso, tá? Porque ela não era aceita pela sociedade. Essa criança ia sofrer muitos preconceitos. Naquela série Vikings fala bastante disso, sobre a deformidade, tá? Não é do período grego, mas ainda perpetua, ainda continua, né, essa ideia da deformidade. Ainda hoje nós vemos muitas pessoas sofrerem preconceitos por terem, né, alguma coisa diferente no corpo. E ainda existe, né, pessoas que têm esse preconceito. Né? Existe não, tem muitas pessoas, né, que têm esse preconceito, ok? Então, no período grego, ela não era aceita. Ela não era aceita a deformidade nem fisicamente real, né, na pessoa, como na obra. Principalmente na obra. Se ela ficasse com alguma deformação, ela não era considerada um cânone, ela não fazia parte do padrão grego. E aí ela não era uma boa estátua ou uma boa obra de arte, ok? A simetria, né, também se relacionava à proporção, mas de modo um pouco diferente. Ela considerava a semelhança entre os lados opostos. Então, o lado direito e o lado esquerdo de uma face do rosto, por exemplo, tinham tamanhos proporcionais ou semelhantes. Assim, os olhos eram simétricos. O que quer dizer? Eram do mesmo tamanho, tá? Quando tinham o mesmo tamanho e ficavam à mesma distância do centro. Então, se a gente colocar o dedo no meio dos nossos olhos, assim, ó, entre os dois olhos, né, e medir de um canto do olho ao outro, numa estátua grega, ela vai ter o mesmo tamanho e no lado da cabeça ela vai ter o mesmo espaço e no centro do rosto ela vai ter o mesmo espaço, tá? Não vai ter diferença. E vocês sabem que nós temos diferença no, né, nosso corpo. A nossa mão não é do tamanho da mão, a mão direita não é do tamanho da mão esquerda, o nosso pé direito não é do tamanho do pé esquerdo. Sempre tem uma diferença, ou as orelhas, porque é natural isso. Mas no padrão grego isso não existe, tá? Então, não pode ter diferença de tamanho. As pernas não podem ter tamanhos diferentes. Os braços não podem ter tamanho diferentes. Os dedos das mãos e dos pés, eles têm que ser exatamente igual o outro lado. E é engraçado a gente estudar isso, porque quando nós procuramos imagens de obras gregas, né, ou vamos a museus que têm obras gregas, a gente se depara com imagens, com estátuas sem braço, sem cabeça, sem a mão, né, e que estão lá em exposição para podermos apreciar. Professora, mas por que a gente vê isso? É verdade, aí na apostila mesmo tem uma estátua assim. É porque elas são muito antigas, então o tempo acabou fazendo com que aquilo caísse, ou desgrudasse, né, ou quebrasse aquela parte da estátua. Mas ela era construída perfeitamente inteira, tá? Hoje, por ironia do destino aí, e, né, a gente vê as estátuas sem braços, sem pernas, sem mãos, sem cabeça. Uma das mais belas estátuas a gente vê sem cabeça.
nós vamos ver na próxima página, mas elas foram construídas completas, tá? Mas esse padrão foi se perdendo, não é verdade? E aí hoje as estátuas, as estátuas gregas, elas têm essas falhas aí, mas foi por causa do tempo, por causa de algum acontecimento natural, tipo um terremoto, tá? No momento de retirar essas estátuas, perderam essas partes, ok? Se tais padrões fossem observados, a simetria se tornava sinônimo de harmonia. Então, quando nós olhamos para uma estátua grega, nós percebemos essa harmonia do conjunto. Tudo está no seu lugar, devidamente certinho, criado conforme o padrão de beleza grego, ok? Bom, o que é bonito para você? O que você considera bonito? Vamos ver? Aí, ó, nós temos duas estátuas que causam em algumas pessoas efeitos diferentes. Então, nós temos aqui a Vênus de Willendorf, que é uma estátua do período pré-histórico, de 11 centímetros, que representa a fertilidade, né, e a gravidez. Então, a gente vê aqui a barriga de grávida, os seios, onde a criança se amamenta, né, o corpo mais avantajado, as genitálias, a gente vê que é uma estatuazinha pequenininha, ela tem 11 centímetros, ela é bem pequena, tá? Então, não existia um padrão de beleza. Ela tinha um significado mais espiritual, ela era um amuleto, tá? Então, ela tinha um significado mais espiritual, ela não tinha um significado estético, tá bom? E aqui nós temos a Vênus de Samotrácia. Eu só esqueci de colocar o nomezinho aqui, mas é Vênus de Samotrácia. Hoje ela está no Museu do Louvre. É uma estátua que representa a deusa grega Nice, tá? Com as suas asas. Então é uma estátua incrível, dentro dos padrões de beleza grego. Só não tem mais a cabeça, que foi o que a gente estava falando no slide anterior. Ela não tem mais a cabeça, mas ela foi criada com cabeça. A Vênus de Samotrácia foi criada com cabeça, tá? É que ela se perdeu, porque se ela não tivesse sido criada sem cabeça, se ela não tivesse sido criada com cabeça, ela não faria parte do padrão grego, ok? Porém, ela se perdeu, tá? E mas ela faz parte do padrão, ok? E ela causa sentimentos um pouco diferentes em nós. Muitos de vocês que estão vendo o vídeo vão olhar para ela e vão, uau, deslumbrante, que linda, nossa, que perfeição. E vão ter uma repulsa ao olhar para Vênus de Willendorf. Vão achar ela estranha, vão achar ela fora de harmonia. É natural isso, principalmente pelo padrão de beleza imposto pela nossa sociedade, onde uma mulher com esse padrão não é tão aceita como uma mulher neste padrão. Isso ainda é presente até hoje. Estamos aí lutando para que isso mude. Muitos artistas estão fazendo isso. Vai ser o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre isso. Mas ainda é imposto na televisão, nas revistas de moda, o padrão de beleza grego, ok? Então é por isso que esse tipo de arte causa em nós, individualmente, sentimentos diferentes, ok? Então, ó, mesmo continuando a apostila de vocês na página 4, mesmo passados mais de 2000 anos, muitos dos padrões de belezas definidos pelos gregos continuam presentes em nossa sociedade. No entanto, o feio e o bonito não são valores absolutos. Eles são definidos sempre em relação a algo ou a alguém. Muitas pessoas se sentem inadequadas quando se comparam aos modelos televisivos ou dos comerciais. Então, eu, por exemplo, me sinto inadequada, apesar de já estar mudando muito isso na minha cabeça, mas já sofri bastante durante a minha adolescência e a minha fase adulta por não fazer parte desse padrão de beleza imposto pela sociedade, tá? Depois a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas é preciso ter consciência de que esses modelos, os colocados aí na mídia, são convenções, tá? São imposições sociais. Não é tão fácil assim você achar mulheres altas, magras, esbeltas. É muito mais fácil você achar mulheres diferentes, com padrões diferentes, talvez mais baixas,
talvez mais gordinhas, talvez mais morenas, tá? Então, o padrão imposto, ele é muito cruel às vezes. A realidade é bem diferente. A ideia de beleza é construída coletivamente e varia ao longo do tempo de acordo com as culturas. Lá na época do Leonardo da Vinci, as modelos e as mulheres consideradas bonitas, elas tinham um corpo mais Vênus de Willendorf, ok? Do que Vênus de Samotrácia, para vocês terem uma ideia. E elas eram muito retratadas. Por isso que nós vemos vários quadros de mulheres bem branquinhas e mais gordinhas, mais arredondadas, ok? Então, portanto, pode-se e deve ser constantemente... Ai, ficou cortadinho aí, né, gente? Deixa eu arrumar para vocês e ler aqui para vocês, ó. Contestadas e desconstruídas, tá? Então, a gente tem que lutar aí para um padrão mais igualitário, um padrão mais real, tá? É por isso que muitos artistas fazem esse protesto em forma de arte em relação ao padrão de beleza imposto pela sociedade. Muitas meninas e meninos tiram a vida ou entram em depressões profundas por não se encontrarem dentro desse padrão. Isso acontece muito com o jovem hoje. E é muito triste, porque a gente não deveria ser classificado em bonito ou feio, em fazer parte ou não de um padrão. Né? A gente deveria ser classificado por outras coisas, pelas coisas legais que nós possuímos, pelas ideias legais que a gente conversa, né? Pelo nosso sentimento legal, pelas coisas boas que nós fazemos. Isso deveria ser um padrão. E não o padrão físico de beleza. Até porque não podemos esquecer que existem crianças que já nascem com problemas muito sérios, né, de deformidade física. Então ela nunca teve a oportunidade de se enquadrar em um padrão. Então nós temos que mudar um pouco isso na nossa cabeça. Vai ser o nosso próximo assunto, ok? E eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Opa, cliquei no lugar errado. Só um minutinho, aqui, tá? Então, a nossa atividade vai ser a seguinte, você vai pegar aí uma folha que veio no kit art e vai desenhar para mim uma, duas ou três imagens, é você que escolhe, do que você acha bonito. Então, eu coloquei aí o que eu acho bonito, coloquei 4 coisas que eu, professora Tati, acho bonito. Então, um cachorro, um animal, eu acho perfeição de Deus. Eu tenho um desse, um golden. Eu acho a coisa mais linda, aquele pelo dourado, aquela patona, aquele narigão, ser todo um bebezão estabanado, né? Então, eu acho os animais uma das coisas mais bonitas que Deus criou. Sou apaixonada por eles, adoro ver sua beleza de um pássaro, de um cachorro, de um gato, o olho de um gato, né? O casco de uma tartaruga, o couro de uma cobra. Então, eu adoro os animais. Outra coisa que eu acho perfeição de Deus e beleza, para mim, é uma das coisas que mais me trazem alegria são as flores, a perfeição delas, a cor, o traço, é muito perfeito, é muito bonito. E a natureza, né? Quem não gosta de estar no alto olhando para uma praia e ver aí essa maravilha, né? Da onda, das cores que vão se misturando. E os insetos também me trazem uma sensação muito prazerosa de observar, porque eles são muito interessantes. O olho deles, a cor, as borboletas, cada uma com a sua cor e com a sua simetria nas asas, as asas direita, exatamente como a esquerda. É muito legal observar esses insetos. Então, aí tem as 4 coisas, uma das, né? Além, tem muito mais, o rostinho de um bebê, tem uma paleta de tinta. Então, existem um monte de outras coisas que eu considero bonita, ok? Mas agora eu quero saber de você. Então, não é para colar imagem, é para desenhar, tá? Desenha e pinta. Vamos se divertir, vamos trabalhar aí com o traço do desenho, vamos tentar encontrar um pouquinho aí do nosso estilo, ok? Então, não é para colar imagem, é para desenhar. Divide a folha em 4 e desenha aí as 4 coisas que você acha mais bonito, ok? E aí, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando um pouco sobre o padrão de beleza, porém a gente vai falar dentro da arte, ok? Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.